As especificações técnicas mentem para você e eu posso provar. Olhar a especificação técnica muitas das vezes pode ser a sua cilada, cara, na hora de comprar um PC. Em algumas situações, as empresas podem usar as especificações técnicas a favor delas para vender para você um produto e muitas das vezes você vai estar comprando aquele produto que você achava que resolveria todo o seu problema, que seria maravilhoso e tá se lascando. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você algumas situações em que isso ocorreu e também a gente vai entrar um pouco mais a fundo no que seria basicamente a parte oculta das especificações. Afinal, muitas das especificações, muitos dos detalhes sobre uma peça, um hardware, você não fica nem sabendo na hora da compra. Mas espera aí, né, que eu vou mostrar isso pra você com o meu jeito aqui mais simples para que você entenda, sem frescurada, beleza? Então já deixa o joinha nesse vídeo, bora para anúncio do patrocinador que ajuda muito o canal e vamos nessa! Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Quem nunca passou pela experiência de achar que estava adquirindo o PC dos sonhos e na verdade não estava, né? Ou achar que estava adquirindo a melhor peça para o seu computador trazer a melhor performance quando aquela peça não entregou para você o que você achava que ela iria entregar. Pois é, eu passei bastante por essa situação, já fui nas lojas que vende geladeira e pedi PC bom com a minha mãe do lado, sem saber de PC, e comprei um PC que o vendedor jurou que era bom, né? Porque sabia que Pentium 4 era bom na época. Ou às vezes você já viu um amigo, chama ele aqui, ó, compartilha esse vídeo pra ele, que fala que Core i7 é bom e foi lá e comprou um PC falando que era o máximo e aquele PC era uma porcaria. Pois é, isso acontece, cara, eu não vou mentir não, velho. Tô até rindo aqui, mas acontece. Mas muitas das vezes isso acontece e não é a sua culpa, cara. Às vezes mesmo com você manjando de PC, você pode cair numa cilada. Isso porque, né, as empresas que produzem os produtos, elas às vezes sabem fazer um marketing, filé dos produtos dela, né? Vamos ser sinceros. Mostrando pra você basicamente o que elas querem que você vejam, as especificações que elas querem que você notem. Quando você vai comprar um processador, você acha que você tem todas as informações desse cara aqui, explícitas para você entender como ele funciona? Tô pra te falar, que você não tem não, cara. Quando você vai comprar uma placa de vídeo, você acha que tem todas as informações explícitas? Não tem não. Sempre tem alguma coisa ali por baixo do pano que faz toda a diferença na performance desse hardware, ou talvez na própria durabilidade dele. E muitas das vezes o que a gente faz é analisar o que dá, cara, pra gente tomar a nossa decisão aí na hora de estar comprando algo. Por exemplo, na hora de comprar uma placa de vídeo, nós temos várias variáveis que a gente pode analisar para comprar ela. Algumas variáveis são principais, que a maioria das pessoas notam antes de comprar uma placa. Uma delas é a quantidade de bits que uma placa tem, que é uma variável um pouco mais antiga, que o pessoal comprava muito placa de vídeo analisando a quantidade de bits, né? Tipo, uma placa de 256 bits é melhor que uma placa de 128 bits, por exemplo. A quantidade de memória disponível que a placa de vídeo tem, por exemplo, uma placa de vídeo de 4 GB é inferior a uma placa de vídeo de 8 GB, ou uma 16 GB é melhor que uma placa de vídeo de 8 GB, e por aí vai. Recentemente a gente tem também a galera falando muito de PCI Express, né? Essa placa tem PCI Express 4.0. Essa daqui não tem. Tem também a quantidade de cores, né, shaders, núcleos que a placa tem. Mas no final das contas, cara, se você for analisar cada uma das variáveis e tentar entender a performance da placa com base na especificação técnica, você literalmente vai ficar maluco e não vai conseguir comprar nenhuma placa. Você pode, por exemplo, escolher uma placa de vídeo analisando até teraflops, que seria basicamente uma escala de medida, né, que te mostra a quantidade de processamento de uma placa de vídeo. Bom, mas basicamente nem mesmo a quantidade de teraflops que uma placa de vídeo tem
vai te fornecer a informação necessária para estar fazendo talvez a melhor aquisição, para estar tomando a melhor decisão. Ah, Fafá, não tô entendendo nada, cara, tô viajando com o que você tá falando. Vou pegar um exemplo prático de placa de vídeo aqui para você. A gente tem um exemplo da GeForce RTX 3070, que é uma placa de vídeo muito forte, tá entre as top 15 placas de vídeo mais poderosas do mundo. Tem uma quantidade enorme de núcleos, tem 8 GB de memória de vídeo disponível, que não é pouco. Tem 256 bits de largura de banda de memória. Tem suporte a PCI Express 4.0 x16. Especificações técnicas para ninguém botar defeito. Essa placa, por exemplo, até 6 meses atrás, era uma placa para rodar todos os jogos no Ultra e muitos jogos em 4K. Porém, nós tivemos um lançamento recente de vários títulos de jogos que colocaram essa placa de vídeo no chinelo, como por exemplo Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, o The Last of Us, que lançou para PC, Star Wars Jedi Survival. Todos esses jogos deveriam rodar de uma maneira excelente nessa placa, talvez com gráfico muito mais acima do que de fato eles rodam. Porém, apenas uma variável na especificação técnica dela tem impedido com que essa placa de vídeo entregue toda a performance possível que ela poderia entregar, que é basicamente a quantidade de memória disponível. Essa placa de vídeo é comercializada com no máximo 8 GB de memória de vídeo. E por conta de texturas e detalhes de altas resoluções nesses games, muitas das vezes, até mesmo em Full HD, no Ultra, essa placa de vídeo não é capaz de executar alguns jogos, como por exemplo o próprio Hogwarts Legacy, que crasha, ou o próprio The Last of Us. Mesmo ela sendo uma placa de vídeo super acima da média, com um chip gráfico super poderoso, com vários cores, quantidade extensa de teraflops, um pequeno detalhe está sacaneando a potência que essa placa deveria entregar, ou a promessa, né, que a placa de vídeo tinha há pouco tempo atrás. Isso fica super evidente com um vídeo aqui super importante para a comunidade de hardware que a galera do Paulo Gomes aqui trouxe, em que eles pegaram uma RTX 3070 de 8 GB, fizeram uma modificação para que ela pudesse possuir 16 GB de memória disponível. E o que aconteceu foi que, na prática, a placa de vídeo passou a entregar mais performance nesses jogos recém-lançados, em que ela tinha uma certa dificuldade por conta da falta de memória de vídeo disponível, e também ficou muito mais estável. Esse é só um exemplo em que, às vezes, um detalhezinho, mesmo com o produto tendo uma especificação técnica relativamente muito alta, pode causar, né, para você, e infelizmente, né, te fazer decepcionar com o produto, te enganar. Claro que o exemplo que eu citei aqui da RTX 3070 é um caso diferente, porque essa placa, ela há pouco tempo atrás não tinha esses problemas, mas agora com os novos lançamentos ela tem. Nem a Nvidia que produziu essa placa esperava por isso. Mas a gente também tem um outro caso de uma placa de vídeo recém-lançada que engana muito. A gente tem o caso da RX 6400 da AMD, que é uma placa de vídeo que, já pela especificação técnica dela, nunca teve uma alta promessa, né? Uma placa com 768 núcleos, 4 GB de memória, GDDR6, uma banda de largura de memória de 64 bits. Porém, no final das contas, ainda foi uma placa de vídeo que prometeu mais, né? Promete mais do que ela de fato entrega. Isso porque mesmo ela prometendo um nível de performance no nível de uma GTX 1650 ou uma RX 470, né? Algo bem próximo disso, essa placa de vídeo ainda entrega um desempenho abaixo disso quando utilizada em uma placa-mãe que não tem suporte à tecnologia, né, de Bus Interface PCI Express 4.0. O PCI Express 4.0 é uma tecnologia que acabou chegando de fato no mercado lá em 2019. Basicamente, o que o PCI Express 4.0 prometeu era entregar uma largura de banda de memória mais rápida para as placas de vídeo com essa tecnologia. Quanto mais largura de banda de memória uma placa de vídeo consegue utilizar de uma vezada só, teoricamente mais performance a placa de vídeo pode alcançar, uma vez que você vai conseguir trabalhar com texturas de alta resolução, vai conseguir ter um tráfego de dados, né, uma troca de dados com as outras peças do PC mais eficiente. A largura de banda de memória de uma placa de vídeo está totalmente atrelada ao tipo de memória que a placa de vídeo usa, que no caso aqui era uma GDDR6, mas a gente tem, por exemplo, placa de vídeo GDDR5, né, nas mais antigas, e também a quantidade de bits, né, e essa placa aqui ela tem 64 bits. Quanto maior a frequência da memória, quanto maior a quantidade de bits, quanto mais atual for o barramento da placa de vídeo, no caso ali o PCI Express 4.0, mais dados, né, mais bloco de dados a placa de vídeo consegue transportar de uma vezada só. Só para você entender de maneira mais clara, a diferença do PCI Express 3.0 para o 4.0 acaba sendo bem gritante. Por exemplo, uma placa de vídeo que tem PCI Express 3.0 x16
vai poder, né, ter uma largura de banda de no máximo 16 GB por segundo. Enquanto isso, uma placa de vídeo que tem o PCI Express 4.0 vai poder ter uma largura de banda de 32 GB por segundo. Porém, para o PCI Express 4.0 funcionar, você precisa de uma placa-mãe que tenha suporte a ele, você precisa de um processador que também suporte, então tem uma série, né, de requerimentos para essa tecnologia estar atuando. E no caso aqui da RX 6400, ela só tem o PCI Express X4, né, ela só vai até no máximo no X4, que é 8 GB por segundo, né, de largura de banda. Quando a gente usa ela no PCI Express geração 3, né, que é o 3.0, ela funciona com 4 GB por segundo de largura de banda, o que é uma largura de banda muito baixa. Quando somado com essa quantidade de bits, levando em consideração o público-alvo dessa placa, que era quem estava procurando algo mais barato, e a época que ela foi lançada, que foi ali em meados de 2022, né, como mostra aqui na Tech Power Up, muita gente comprou essa placa de vídeo sem ter acesso a essa tecnologia do PCI Express 4.0. Afinal, é uma tecnologia que começou a ser difundida mesmo no mercado em 2019. Infelizmente, o resultado é que essa placa de vídeo sofre muito com perda de performance no PCI Express 3.0, muito mais do que vários outros modelos de placa de vídeo. Você pode ver aqui a comparação, né, na tela, o PCI Express 3.0 do lado direito, o PCI Express 4.0 do lado esquerdo. Inclusive, isso daqui é um vídeo do canal Games Gangsta, então tô dando todo o crédito aqui pro criador desse conteúdo. Esse aqui é um outro exemplo de placa de vídeo que deveria entregar uma performance X e acabou entregando uma performance Y um pouco mais abaixo para várias pessoas que adquiriram ela, achando que estava levando maior vantagem comprando uma placa de vídeo baratinha com PCI Express 4.0 e ó, se lascou. É claro que se a gente analisasse a especificação técnica, a gente poderia ver ali que tinha muita coisa ali abaixo da média, mas ainda assim não teria como imaginar que seria esse desastre. Eu considero essa placa de vídeo um desastre. Mas beleza, né? Eu falei aqui de placa de vídeo, muita gente às vezes nem olha a especificação técnica de uma placa também. O cara às vezes compra, por exemplo, tendo a noção de que uma RTX 3070 vai ser mais forte do que uma RTX 3050. Também dá uma base legal, mas não diz tudo. Mas o buraco é mais embaixo quando se trata de processadores. Muita gente compra isso daqui se baseando no número de núcleos e no número de threads, que são as principais características que a gente avalia de especificação técnica no processador. E muita gente se ferra com força por cair nessa cilada aí da especificação técnica. Vou te dar um exemplo bem simples de peças que a gente fala muito aqui no canal, que são os Xeons da China. Os Xeons da China tem uma característica de ter um número avassalador de núcleos e um preço muito baixo. Muitas das vezes a gente acha um kit como esse que está aqui nessa máquina, ó, com 16 GB de memória RAM, placa-mãe, um processador de 8 núcleos e 16 threads, por 350, menos 400 reais. E muita gente que chega aqui no canal chega com a concepção que o Xeon chinês é o ápice da performance dos PCs gamers. E olha, realmente os kits Xeons da China são muito bons, mas muitas das vezes a gente tem outros processadores de outras marcas com especificações menos extravagantes que até podem ter mais performance do que o Xeon chinês. A via de exemplo, o Xeon 2650V2 que acabamos de citar é um processador que tem uma especificação técnica muito alta, com 8 núcleos, 16 threads e uma frequência de 3.4 GHz no Turbo Boost. Muita gente bate o olho nessa especificação, inclusive, né, uma das principais especificações que a gente vê aqui, ó, mesmo procurando na página oficial da Intel, e acha que descobriu a roda. Quando hoje, por exemplo, nós temos processadores de 4 núcleos e 8 threads que dão um banho nesse cara. Por exemplo, nós temos o processador Core i3 12100F, que é um processador que tem 4 núcleos e 8 threads. Trabalha com uma frequência maior do que o nosso Xeon chinês, trabalhando a 4.3 GHz em todos os núcleos. Ele acaba sendo muito mais forte do que o Xeon 2650V2, principalmente para jogar. Muita gente pode justificar essa diferença de performance com a quantidade de frequência de um processador para outro, né, e falar que o Core i3 é mais poderoso, principalmente para jogar, porque ele tem uma frequência maior em todos os núcleos. Mas o buraco é muito mais embaixo. A gente tem, por exemplo, questão da litografia. Enquanto o Core i3 12100F tem uma litografia de 7 nanômetros, o Xeon 2650V2 tem uma litografia de 22 nanômetros. O processador é constituído por vários transistores de silício, e quanto menor a litografia do processador, significa que ele vai ter mais transistores agrupados no mesmo espaço. Então, por exemplo, um processador desse tamanho com 22 nanômetros vai ter muito menos transistores do que um processador que tem 7 nanômetros e o mesmo tamanho. Ou seja, um processador que tem a litografia menor tem muito mais espaço dentro dele para ter mais tecnologias.
que vão, é claro, né, causar um aumento de performance. É claro também que a litografia tem uma relação com a idade do processador. Por exemplo, o Xeon 2650V2, que é de 22 nanômetros, que tem uma litografia muito maior, né? Ele foi lançado em 2013, ó. Enquanto isso, o Core i3 12100E foi lançado em 2022. No caso, agora em 2022, o avanço tecnológico permite com que a Intel lance processadores de 7 nanômetros, com a litografia menor. Mas apesar da diferença de litografia, o Xeon 2650V2 tem um cache muito maior do que o cache do Core i3 12100E, que é apenas de 12 MB, enquanto o Xeon, ó, 20 MB. O cache é uma memória embutida no processador que trabalha armazenando dados com base em previsões para quando você for executar um programa no computador, já ter partes daquele arquivo, né, já ter comandos daquele programa já próximos ali do núcleo do processador, para com que ele consiga, né, trabalhar muito mais depressa. Então, naturalmente, um processador que tem mais cache tende a ter mais performance, principalmente para jogar. Afinal, quanto mais cache o processador tem, ele consegue acessar uma grande quantidade massiva de dados com mais velocidade, mais facilidade. Por que eu estou mostrando essas coisas para vocês? Só da gente comparar a especificação aqui básica, a gente já consegue perceber que tem uma lacuna muito grande entre dois processadores aqui. Um deles, teoricamente, deveria ser bem mais fraco, mas uma especificação técnica boba, teoricamente, né, que não é boba nada, que seria a litografia, muda tudo. Só que além da litografia, a gente tem coisa muito mais profunda que não tá na superfície pra gente ver, que é basicamente a microarquitetura de um processador. A microarquitetura, ela tem relação em como o processador é construído internamente, não só nos componentes, né? Não só na especificação que ele tem. A microarquitetura de um processador, ela tem detalhes tão sensíveis que podem ser crucial para o funcionamento de um mesmo, que chega a ser assustador. Recentemente a gente teve uma situação que a gente analisou aqui no canal entre dois processadores que foram criados no mesmo ano, que tem uma arquitetura muito similar, né? Ou seja, utilizam-se da mesma tecnologia, em que um processador tem 8 núcleos, enquanto o outro processador tem 12 núcleos. E ainda assim, o processador de 8 núcleos acaba trazendo um pouco mais de performance, principalmente para jogar. É o caso aqui do Xeon 2640V3 versus o Xeon 2670V3. O Xeon 2670V3 é um processador que tem 12 núcleos, 24 threads, e a gente consegue botar ele funcionando todos os núcleos a 3.1 GHz. O Xeon 2640V3 é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, e a gente consegue colocar todos os núcleos funcionando a 3.4 GHz. Não precisa de ser muito crânio de informática para a gente entender que a especificação do Xeon 2670V3 tende a ser muito mais poderosa, ele tem muito mais recursos, né, que o 2640V3. Além disso, ele também tem um cache de 30 MB, enquanto o 2640V3 tem um cache de 20 MB. E ambos os processadores têm a litografia de 22 nanômetros, como você pode ver aqui. Naturalmente que observando as especificações técnicas dos dois, você vai falar que o Xeon 2670V3, por ter 12 núcleos, 24 threads, toda essa frequência que ele tem, ele é mais forte. E realmente o Xeon 2670V3 é um processador mais forte, principalmente quando se trata de multitarefas, né? Ou seja, realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas em jogos, por exemplo, o 2640V3 apresenta o mesmo nível de performance do que o Xeon 2670V3. Isso acontece basicamente por conta da microarquitetura desses processadores. Internamente, o Xeon 2640V3 possui um bloco com os 8 processadores aqui, ó, cada núcleo do processador dentro de um único bloco. Cada núcleo do processador se comunica entre si de uma maneira bem eficiente, com uma baixa latência. Afinal, nós precisamos considerar que o processador é uma unidade, né? Então todos os núcleos precisam estar coordenados para executar a tarefa que você pede, apesar dele ter vários núcleos separados. Enquanto isso, o Xeon 2670V3 é um processador que tem muitos núcleos, né? Tem 12 núcleos, e esses 12 núcleos foram separados em dois blocos de 6 núcleos, basicamente. O que foi uma solução eficiente considerando o número de núcleos que eles quiseram colocar nesse processador. Mas na prática, a comunicação entre cada núcleo acaba ficando um pouco prejudicada. Isso porque cada núcleo do Xeon 2670V3, por conta de uma limitação de distância mesmo, né, acaba demorando muito mais para se comunicar, ou seja, o caminho é maior, então a latência, o tempo de comunicação de cada núcleo é mais lento, que faz com que na prática o Xeon 2640V3 seja um processador mais eficiente para rodar jogos, uma vez que ele consegue entregar a mesma performance que o Xeon 2670V3
com muito menos recursos, isso somente por conta do posicionamento de cada um dos núcleos aqui. Isso, infelizmente, não é algo que fica explícito de maneira fácil nas especificações técnicas aqui do processador. Dificilmente você vai imaginar que a posição dos núcleos de um processador pode interferir tanto assim numa performance, né? Porém, não é só em questão de performance, a gente tem o Ryzen 5800X 3D. O Ryzen 5800X 3D tem os núcleos posicionados mais na extremidade do processador, ou seja, mais na beirada, o que faz com que ele aqueça principalmente uma região específica, dificultando a dissipação de calor do mesmo. Isso acontece porque ele tem um cache, ou seja, uma memória interna aqui do processador que pode chegar a 96 MB. Ele foi o primeiro processador que a gente viu com tanto cache assim sendo disponibilizado para o público. Por conta disso, ele é um dos processadores mais quentes que a gente encontra no mercado. No caso do Ryzen 5800X 3D, é uma especificação técnica que funcionou, né? Ele é muito quente, mas ele é um processador muito forte e tem um nível de performance esmagador. Mas essa é uma especificação que você não vai encontrar na especificação técnica dele. Uma outra variável que muita gente considera na hora de comprar um processador é o TDP. TDP é uma variável que correlaciona o consumo energético do processador com a temperatura que ele pode chegar. Quanto maior o TDP de um processador, maior é o indicativo que ele vai consumir mais energia da sua placa-mãe. Dependendo da sua placa-mãe, ela pode ser até inadequada para usar com o processador se ele consumir muita energia. E além do consumo energético, ele acaba demonstrando também essa questão, né, do aquecimento. Quanto mais energia o processador consome, mais calor ele dissipa em forma de energia, ela é convertida em calor. No caso do Ryzen 5800X 3D, ele tem um TDP de 105 watts, porém como o posicionamento dos núcleos dele está mais voltado para a extremidade do processador, tudo num cantinho só, ele esquenta muito mais do que os outros processadores de 105 watts. É muito mais difícil controlar a temperatura desse cara. E aqui a gente tem um outro exemplo de que as especificações, que muitas das vezes são feitas para ajudar, podem nos enganar. Então vamos supor que você compra um CPU cooler para um processador de TDP de 105 watts. Quando você coloca ele no Ryzen 5800X 3D, ele pode chegar a ser insuficiente para controlar a temperatura do mesmo. Detalhe que eu só falei aqui de uma coisa básica, que é o posicionamento interno dos núcleos do processador. A gente citou um pouquinho do posicionamento interno do cache, mas nós temos várias outras variáveis de microarquitetura de um processador. Algumas variáveis não são necessariamente físicas, né? Como por exemplo as instruções de um processador. Tem processadores que têm mais instruções que aumentam a eficiência da tecnologia que você tem. Naturalmente, quanto mais novo um processador é, ele tende a ter novas instruções que otimizam a quantidade de núcleos, a quantidade de threads que ele tem, a quantidade de cache. O tamanho do pipeline de um processador também vai interferir diretamente na performance que ele vai ter. Isso muitas das vezes a gente não encontra nas especificações técnicas de maneira fácil. O pipeline é uma técnica que divide a execução das instruções em estágios, ou seja, em camadas. E o tamanho dele pode afetar diretamente a frequência do clock dele, né? E a eficiência que ele vai ter. Então a gente vai ter um processador que tem mais camadas de pipeline, um processador que tem menos camadas de pipeline. Isso pode afetar diretamente na performance ou no tipo de utilização que esse processador vai ser mais eficiente, porque muitas das vezes também eu tenho um processador que pode ser mais eficiente para renderizar vídeo e fazer tarefas mais complexas em aplicativos 3D. Eu posso ter um processador que ele não é tão bom para isso, mas ele é mais eficiente para executar um jogo, mais eficiente para tarefas específicas. Então o próprio software, né, que a gente está usando ali, o computador também, pode ter uma relação muito grande com a performance do processador, e a especificação técnica muitas das vezes ela não supera uma má otimização de um software. Dentro da microarquitetura de um processador, a gente tem a previsão da ramificação. Basicamente, os dados que são armazenados na memória cache de um processador, assim como eu falei, eles são armazenados com mais ou menos eficiência dependendo do processo de previsão do que você vai utilizar. Basicamente, o processador, antes de você executar um programa, ele já imagina que você vai utilizar ele e já joga o programa para o cache do processador. Essa previsão de ramificação, ela é muito eficiente, ela em cerca de 98, 99% das vezes acaba prevendo o que você vai executar, e por isso o processador já está ali preparado para determinada tarefa. Porém, essa tecnologia ela vai sendo melhorada ao longo dos anos e a previsão vem ficando cada vez mais eficiente. Então também
é uma tecnologia de microarquitetura que não se fala nas especificações técnicas que altera a performance de um processador. Em resumo, né, a microarquitetura ela é muito importante também para definir a performance do processador e muitas das vezes não se fala dela. Infelizmente, em algumas ocasiões, observar um produto somente pela especificação técnica acaba não dando muito certo e o inesperado pode acontecer em várias ocasiões. Então, uma dica para você que ama e gosta de PC, que se você viu esse vídeo até aqui, você gosta mesmo de computador, sempre questione e duvide das especificações técnicas. Se você quer saber se um produto é realmente bom, procure um bom teste na internet, um bom review. Aliás, não olhe só um, analise vários e tire suas próprias conclusões. E se você se acha um grande especialista das especificações técnicas, tome cuidado. Muitas das vezes você pode achar que sabe de tudo e está levando uma grande vantagem quando você não sabe de nada. Pois é, no vídeo de hoje eu já mostrei para vocês várias coisas que comprovam que a especificação técnica pode te enganar em vários sentidos e também isso é algo que muitas empresas podem usar a favor delas para vender um determinado produto. Apesar de eu ter entrado um pouco mais a fundo nesse tema, esse vídeo ainda foi bem superficial. Tem muita coisa que eu ainda não sei. É capaz de eu estudar e morrer ainda aprendendo sobre isso. No final das contas, eu sou um eterno testador e curioso. Claro que com uma base teórica legal, mas nada supera um bom e simples teste. E é por isso que a gente aqui no canal já descobriu tanta coisa legal sobre o PC, porque a gente pega algo e testa sem preconceito. Eu tenho essa concepção de que as especificações técnicas enganam. Enfim, é isso que eu queria mostrar para você no vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Não custa nada e é muito importante para mim e também para você, né? Que você vai receber mais conteúdo como esse aqui, cara. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!